fazendo barulho. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje Nossa Senhora Salete, e a liturgia nos convida a olharmos para esses textos que acabamos de ouvir. Aliás, é um evangelho longo, quase cansei, tive até com água. A liturgia de hoje quer responder uma pergunta. A pergunta é: quem é Deus? Nós católicos, nós seres humanos, que acreditamos em Deus, temos na nossa cabeça muitas respostas a essa pergunta. Infelizmente, algumas das respostas que nós temos sobre quem é Deus estão equivocadas, porque não refletem, não dizem quem é Deus. Por que o padre está falando isso? Porque nós somos fruto de uma catequese, principalmente os que estão aí com mais de 30, como eu, já passaram dos 30, que nós tivemos uma catequese muito pergunta e resposta. Se não sabe, não recebe sacramento. E Deus, muitas vezes, foi colocado para nós como aquele Deus distante, no alto, longe, e um Deus vingativo, um Deus punitivo, que se a gente não andar na linha, Deus vai te castigar, Deus vai fazer com que você padeça, você vai pagar pelo seu erro. Este não é o Deus que Jesus nos apresenta. O Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje é um Deus que é misericordioso e acolhedor, disposto a acolher aquele que se arrepende. Tomamos cuidado, porque às vezes a gente fala também de um Deus misericordioso e a gente acha que a gente pode tudo. Então Deus perdoa, então vamos lá, vamos curtir a vida loucamente. Precisamos nos arrepender, precisamos nos converter para que esse Deus nos acolha. Jesus nos apresenta um Deus por meio de 3 parábolas. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, palavra encarnada no Pai. E aí Jesus chega como o Messias prometido, e o que ele faz? Ele se reúne com aquele tipo de gente que normalmente a gente pensa, porque nós temos uma ideia errada de Deus, que Deus não quer chegar perto desse tipo de gente. São os pecadores, são as prostitutas, são os leprosos, os coxos, os casais segundo união, os homossexuais. A gente acha que Deus não quer saber desse tipo de gente. Que gente boa, Deus só quer saber de gente boa, gente de igreja, gente que vai à missa todo domingo, gente que paga o dízimo, gente que reza o terço, né? Tomemos cuidado, porque Deus, nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo a Timóteo, o Cristo veio para os pecadores. Porque se não houvesse pecadores na terra, se todo mundo fosse santo, o Filho de Deus não precisava ter se encarnado. E aí Jesus, quando ele vem, o que acontece? Ele vai exatamente aonde? Aonde estão os pecadores, aonde estão os leprosos, os cobradores de impostos, os publicanos, a prostituta. E aí mais, ele não só se aproxima dessas pessoas, como ele senta à mesa para comer com essas pessoas. Na nossa cultura brasileira, quando a gente recebe alguém em casa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente oferece algo. Cafezinho é quando vai, não é? Mesmo que a gente não conheça a pessoa, por educação, a gente pensa assim: bom, essa pessoa está vindo a primeira vez na minha casa, vou tratar bem. Porque se ela não gostar, se ela nunca vai voltar aqui, mas pelo menos ela não sai falando mal de mim, não é assim? Na cultura semítica, na cultura judaica, não era assim. Na cultura judaica, um judeu só sentava à mesa com alguém que ele conhecia. Tinha que ser alguém de boa índole como eu para sentar à minha mesa. Por quê? Se eu me sento à mesa com um pecador, com alguém que tem uma moral um pouco duvidosa, a minha imagem vai ficar manchada. É como se eu me transformasse naquela pessoa. Por quê? Sentar à mesa com alguém revela intimidade. É por isso que os judeus não sentam à mesa com qualquer um. E é por isso que os fariseus e os mestres da lei criticam Jesus. Se ele é o Filho de Deus, como ele diz que é, por que ele está sentado com a prostituta, com o ladrão, com o leproso? Como assim? Ele não sabe que ele está criando intimidade com esse tipo de gentinha?
E aí Jesus, diante dessa crítica, o que ele faz? Ele conta essas 3 parábolas da misericórdia, né? Uma delas só tem em Lucas, que é a parábola do pai misericordioso, que nós normalmente chamamos de filho pródigo, né? Mas o que acontece? Jesus quer mostrar a verdadeira face de Deus. E aí ele usa essas 3 imagens. A primeira imagem é do bom pastor. Eu já falei aqui, inclusive, acho que foi nessa comunidade que eu falei sobre isso, no domingo que a gente tratava sobre o bom pastor. Normalmente, quando uma ovelha se perde do rebanho, são as ovelhas mais jovens. Por quê? Porque elas ainda não reconhecem a voz do pastor. Então, se alguém chamar do outro lado, ela vai. É aquela história, né? Está todo o rebanho indo por aqui, sem ovelhinha caminhando para lá. Aí a mais nova escuta alguém falando ali. Aí ela olha. Ah, que legal, está falando aí? Muito bem. Acontece muito com a gente também, quando a gente é jovem, né? O pai e a mãe dizem, vamos para a igreja, Aí no meio do caminho tem uma amiga que diz assim, vamos para a balada. E a gente vai, beleza, a balada é melhor, né? Tem bebida, comida e outras coisas mais. E a gente facilmente se desvia do caminho. E é isso que Jesus está querendo dizer. Olha, às vezes no rebanho, quando uma se perde, Deus é esse pastor que vai atrás. Quando nós nos desviamos, quando nós nos separamos da comunidade, quando nós desviamos a nossa vida, Deus vai atrás de nós, não é esforço para nos encontrar. E às vezes, quando Ele nos encontra, Ele faz algo que muitas vezes era feito no tempo de Jesus, quando uma ovelha era encontrada, uma ovelha perdida. O pastor botava ela no ombro, mas antes de botar ela no ombro, é aquela imagem que aqui nós não temos a imagem do bom pastor, né? Já viram a imagem de Jesus bom pastor? Normalmente um Cristo bonito, sorrindo e com uma ovelhinha aqui no ombro, ou então no colo. Jesus está sorrindo e a ovelha está chorando. Por quê? Era uma prática entre os pastores pressionar a patinha traseira da ovelha que se perdia para machucar, para ela ficar um tempo sem caminhar. Para quê? Por isso que ele tinha que carregar ela no ombro. Porque pensem vocês, se ele só simplesmente encontrasse e chamasse, ela vinha. Mas não, tem que machucar para poder carregar no ombro. Por quê? Às vezes na nossa vida acontece isso, a gente se desvia, Deus encontra e Ele não castiga. Deus não é castigador não. Deus corrige, Deus é o Pai que corrige. Estava pressionada na patinha para ela sentir dor e dizer assim, tá vendo? Agora você vai ficar no meu colo, agora eu vou te carregar no ombro. Para quê? Para que você sinta o meu cheiro, para que você reconheça a minha voz. Das 100 ovelhas, as 99 um dia pode se perder. Aquela que se perdeu uma vez nunca mais se perde. Por quê? Ela tem intimidade com o pastor, ela sente o cheiro do pastor, ela reconhece a voz do pastor. É isso, meus irmãos, que o Papa Francisco vem pedindo para nós padres, pastores com cheiro de ovelha. Para que a gente tenha cheiro de ovelha, a gente tem que chegar perto, a gente tem que pegar no colo, porque senão a gente não pega o cheiro da ovelha e ela não sente o nosso cheiro. E aí Jesus está dizendo, às vezes na nossa vida acontece isso quando somos reencontrados por Deus. Deus, como eu falei, não castiga, mas Ele corrige. Corrige como um pai, como uma mãe. Aliás, queridos pais e mães, estou vendo que tem pais e mães aqui, vocês têm que corrigir vossos filhos. Não tenham medo de corrigir os filhos. Agora nós estamos com essa onda chata de politicamente correto, de que agora não pode nada. A criança faz a coisa errada, não pode brigar porque vai traumatizar. Traumatizar, tu vai ver o trauma na hora que essa criança crescer. E você não vai dar jeito nela. Pai e mãe tem que corrigir sim. Se fez a coisa errada, tem que sentar e dizer, não é assim, meu filho, minha filha. Porque o verdadeiro pai é aquele que corrige. Mas não corrige para humilhar, não corrige para traumatizar, não. Corrige para quê? Para instruir, para mostrar a direção certa, para que não se perca de novo. É assim que Deus age com a gente também. Segunda parábola que Jesus conta é a história da mulher que tem 10 moedas de prata. Para vocês terem uma ideia, cada moeda de prata equivalia a um dia de trabalho. Então ela tem 10 dias de trabalho, ela perde um. E aí ela acende uma lâmpada, varre a casa com cuidado até encontrar. E depois chama as amigas, vizinhas, tudo para festejar. Né? Deus age assim com a gente quando a gente se perde. Ele procura a gente com cuidado. Ele acende as luzes do Espírito e vai atrás de nós, procurando cada um de nós. E a terceira e última parábola da misericórdia, que é a do Pai misericordioso, que é famosa, conhecida por todos nós, né? 2 filhos e um pai.
Um dos filhos, o mais novo, pede uma parte da herança e vai pelo mundo e gasta tudo. Até o ponto dele chegar a não ter nada, passar necessidade, ter que pedir emprego para alguém do lugar. E aí, nós temos que notar o seguinte: esse filho, quando ele perde tudo e vai procurar um emprego, ele é enviado a trabalhar num lugar degradante. Vocês sabem que judeu não come carne de porco, né? Eu passei na cozinha ali, a hora que eu cheguei, eu vi que eles estavam fritando um salame. É de porco, né? Nós comemos. Por que judeu não come carne de porco? Vocês sabem? Eles dizem que é uma carne imunda. Aí muita gente diz: ah, padre, nós não podemos, por que nós comemos carne de porco se na Bíblia diz que não pode comer carne de porco? Por quê? O povo tinha saído do Egito, passando pelo deserto. Vocês imaginam, o deserto não tem fogo, não tem água, não tem condições de higiene. Carne de porco, se não bem preparada, ela faz... Todo mundo sabe disso, né? Moisés disse: se eu deixar esse povo começar a comer carne de porco mal preparada, daqui a pouco morre todo mundo, não sobra um. Então vamos proibir. Moisés proibiu o povo: olha, não pode comer carne de porco. E aí o judeu até hoje não come carne de porco. Bom, embora eu sei de judeu que come, tá? Se você convidar um judeu para comer na nossa casa e fizer lá um pernil assado, ele vai comer e vai Deus bêbado, né? Mas é isso. Era considerado uma carne imunda. E imagina para um judeu ter que trabalhar com os porcos e querer comer a comida dos porcos. Na minha terra a gente fala, hoje em dia aqui o pessoal que cria porcos trata com ração, né? A gente sabe que tá velho, né? Quando começa a dizer, meu Deus. No meu tempo, na casa da avó, quando a avó criava porco, a gente falava de lavagem. É, aqui fala assim também? É assim. O que tem na lavagem? Resto de vida. Resto de tudo. Sobrou arroz de ontem, vai. O repolho que ninguém quis, vai. Né? Aquelas folhas de alface ruim que ninguém vai. Tudo. Soro do leite, assim, do queijo, né? Ok. Imagina ele querendo comer isso. É a degradação da degradação. E aí, quando ele está nessa situação, ele cai em si, ele reconhece: puxa vida, eu errei contra o meu pai, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. É o reconhecimento, e é justamente isso que a igreja nos convida hoje, né? A fazer esse reconhecimento de que nós, por mais santos que possamos parecer, por mais perfeitos que achamos que somos, nós não somos. Nós temos que reconhecer que nós temos os nossos pecados, nossas falhas, os nossos limites, e ir ao encontro do Pai que está de braços abertos. Então tem três personagens importantes aí: o Pai, que é o misericordioso, o acolhedor, que está sempre pronto a nos acolher. É a imagem do Deus, do nosso Deus, o Deus que Jesus Cristo nos apresenta hoje. O nosso Deus é um Deus que está sempre com braços abertos. Mas Ele não acolhe qualquer um que chega, não. Para que Ele acolha, nós precisamos ter a atitude do filho mais novo, que é: não importa se você gastou tua herança, não importa quanto que você pecou, o importante é que você reconheça que você errou e que está disposto a mudar de vida. Arrependimento, meus irmãos. Jesus aqui está falando de arrepender-se. Não importa se você traiu, se você foi traído, se você roubou, se você matou. Você está arrependido? Você quer mudar de vida? Deus está assim, de braços abertos. E aí aparece também a figura do filho mais novo, né? Aliás, do filho mais velho, que é aquele filho que não sai de casa. É aquele filho que faz tudo direitinho. É o perfeitinho, cumpre tudo, respeita o pai. Aí nós não sabemos por que ele faz isso. Se ele faz por medo ou se ele faz por convicção. É a imagem daquele católico que vem à missa direitinho, que contribui com o dízimo, que reza o terço, que faz tudo, cumpre todas as normas, todas as regras, não mata, não rouba, não solta nem pum, né? Tão perfeito que é. Só que ele tem um problema. Ele faz isso, mora com o pai, convive com o pai, mas não aprende do pai. O pai está de braços abertos, pronto para acolher, e o filho não quer entrar na festa. Por quê? Porque esse teu filho gastou a tua herança. Às vezes a gente se comporta assim, às vezes a gente acha que é superior aos outros, mas aquele lá que traiu a mulher e agora está aqui na fila da comunhão, aquela ali que
pulou a cerca, agora está aqui na fila da comunhão. Aquele lá que roubou, aquele lá que é homossexual, aquela lá que teve uma vida meio destrambelhada. Às vezes nós somos o filho mais velho, que nos achamos no direito de não aprender com o Pai. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje é um convite para nós a mudarmos a nossa maneira de perceber quem é Deus. Deus é o Pai amoroso, misericordioso, disposto a perdoar. A perdoar a quem? Aquele que está arrependido, aquele que quer mudar de vida. Então, meu irmão, não importa se você está estrupiado pela vida, se você está machucado, doente, ferido, maltrapilho, se você veio aqui, se você veio atrás de Deus, se você veio atrás do Pai e veio com o coração sincero, arrependido, Deus te acolhe. Deus sabe o que você passou lá fora e Ele está pronto para te acolher. E aqueles que já estão aqui, os igrejeiros de sempre, que estão sempre na missa, sempre nas pastorais, sempre na igreja, nós estamos na igreja por uma finalidade. Se nós estamos na casa do Pai, nós temos que aprender com Ele. Se Ele é aquele Pai amoroso e misericordioso, nós também somos chamados a sermos amorosos e misericordiosos. Então paremos de atirar pedra nos nossos irmãos que já chegam machucados demais pela vida, e sejamos mais generosos e acolhedores. Peçamos a intercessão de Maria, Nossa Senhora da Salete, que ela nos ajude e nos guie a sermos homens e mulheres capazes de acolher também. Paremos de julgar os nossos irmãos, porque nós também temos as nossas fraquezas, nós também temos os nossos pecados. Oxalá cada um de nós possa aprender com a liturgia de hoje a sermos mais filhos do Pai misericordioso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.